Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Está no ar Estamira, mulher rádio amazônida que inventa presenças, tomando de empréstimo vidas e amores, mas também mortes e desabores, para compor sua própria presença e ser entre nós. Estamira é entre. Estamira Mulher, rádio amazônida, presença de encontros. Nascença. Um ventre, dois mundos. O rio caudaloso como alimento. Um ventre, dois mundos. O cuidado amoroso como troca. Um ventre, dois mundos. O corpo jorrando como fonte. Um ventre, dois mundos. O desabrochar como esperança. Um ventre, dois mundos. Ventres nos mundos. Mundos nos ventres. Alimentos de um rio caudaloso. Vida. Quando você vem, quando você traz seu sorriso em folhetim, tudo fica em paz. Feito um anjo serafim, quase posso acreditar que este amor é capaz de transformar. Quando você vem, quando você traz seu sorriso em folhetim, tudo fica em paz. Feito um anjo serafim, quase posso acreditar que este amor é capaz de transformar.
te fez. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava a hora certa e cultura. E nenhuma música. Só pingava em som de gotas que caem, cada gota de minuto que passava. E sobretudo esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios comerciais. Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos, dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação, mas nunca se sabe, quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. E pensou, isso, moço, é indecência, disse ela para o rádio. Macabeia, a hora da estrela, para a Rádio Estamira. Manuela chegou no dia 14 de janeiro de 2020 e ali eu me transformei em mãe. É muito estranho pensar que no mesmo momento em que teu filho nasce, tu nasce uma nova pessoa, mas essa é a maior verdade que existe. Talvez a gente nem seja preparada para isso, porque a gente estuda muito, né? As mulheres de modo geral estudam sobre parto, sobre as dores do parto, sobre o tipo de parto que querem ter, mas pouco se estuda sobre o tipo de mãe que se quer ser, né? A gente tem uma consciência de maternidade a partir da perspectiva do que a gente conhece, do que a gente foi criada, mas a gente não pensa sobre como vai ser mãe, ou pelo menos não é preparada para isso. No entanto, a gente descobre, né, no momento em que a gente pare e a gente tem que cuidar de um ser humano super indefeso, que é um recém-nascido, a gente, naquele momento em que o bebê mais precisa, a gente descobre que tipo de mãe a gente vai ser. E, na verdade, cada fase do bebê nasce um tipo de mãe diferente, né? Porque os desafios vão colocando e vão moldando essa personalidade. Tem muitos não ditos na maternidade, na paternidade, né? Acho que é por isso que o mundo se constrói como mundo, porque muitas coisas a gente nega, porque a maternidade é negação de muitos aspectos da vida da mulher, em especial no primeiro ano, né? Da vida do bebê. Tu nega muitas pessoas que tu é em detrimento, né? Pra gerar uma vida, pra manutenção de uma vida. Mas esse não é o único jeito de ser mãe também, né? Tem mulheres que se minimizam menos, né? Se colocam mais como prioridade. É uma construção social ainda, né? De que a mulher é a única cuidadora da criança ou a mais importante. Ainda que se tenha muita relação com a amamentação, né? O fato de tu nutrir o bebê, rola uma certa simbiose, né? Mas a gente precisa avançar nessa educação coletiva, nessa criação coletiva, né? Porque a rede de apoio, ela é fundamental para que o processo da maternidade não seja tão pesado para as mulheres, principalmente aquelas que desejam maternar. Eu penso que no Brasil a gente precisa avançar muito nisso, porque a gente não tem políticas voltadas para esse momento do puerpério, né? A gente não tem políticas que pensem a mulher como na centralidade do cuidado, mas para além disso, né, que pensem que ela pode ser muitas outras coisas, que ela quer muitas outras coisas da vida além de ser mãe. E a gente não está preparado, não tem uma estrutura que dê conta disso. Outros países investem muito nessa primeira infância das crianças, muito pensando no bem-estar da família, né, no bem-estar dos cuidadores, das cuidadoras. No Brasil a gente tem que avançar muito nisso para que a gente consiga
tanto propiciar uma primeira infância melhor para as crianças, quanto para que essa experiência da maternidade não seja tão solitária, tão individual, tão patriarcal, ao mesmo tempo em que a mulher que está na condição do cuidado está subjugada como única atribuição, né? Então, a gente tem muito que avançar para que a gente possa escolher que tipo de maternidade a gente quer exercer e tendo um amparo do Estado para a gente poder ser tudo o que a gente quiser ser e ser mãe também. E para aquelas que não desejam ser mãe também ter essa opção, né? Então, é um pouco do que eu sinto, é um pouco do aprendizado que eu tive nesse último ano. O papel da doula durante o parto é uma forma de nós voltarmos à ancestralidade, no momento em que o parto ele era vivenciado somente por mulheres. Eram as avós, as tias, a parteira que vivenciavam esse momento que é único na vida de uma mulher. É o momento em que nasce uma criança e nasce uma mãe. É o momento do nascimento de uma nova pessoa. O próprio nome doula, ele vem do grego, que significa estar a serviço, estar para servir. É aquele apoio incondicional de todos os momentos, já no final da gestação, que acalma a mulher, que segura na mão, que dá força, que encoraja, que faz massagens e dá todo o conforto para que o nascimento seja um momento de grande humanização. Acho que esse é o principal papel da doula, é trazer para um ambiente que se tornou medicalizado. Hoje os partos em geral são feitos num hospital, numa sala cirúrgica, com uma asepsia, com um processo de desinfecção, mas é um ambiente frio e que, em geral, traz medo, traz tensão para essa mulher que está num momento de grande normalidade. O ato de parir é um ato fisiológico. Na verdade, é um renascimento da mulher, principalmente agora como mãe. E o momento de parir nos traz também um renascimento como mulher. E a doula, ela tem esse papel de cuidar, de tomar conta, de dar conforto, de trazer aquela mão que segura, aquele toque que restabelece a força do ato de nascer. O ato de nascer, ele não é um processo que não seja doloroso. Todo o processo de mudança na vida humana tem esse processo de dor, mas ele não precisa ser um processo de sofrimento. Então esse é o papel da doula. A cada nascimento, eu particularmente me sinto renovada com esse sopro de uma nova vida, com esse sopro de uma nova maternidade. Ali naquele momento você sabe que o ciclo da vida se renova. Então é isso que é o significado dessa presença de uma mulher que ajuda, que está a serviço de outra mulher, nesse momento que ele é único, ele é especial. É o momento de nós nos reconectarmos com a nossa ancestralidade. É dali que nós viemos e nós sempre retornamos
para esse eterno retorno e para essa religação com esse grande mistério que é o nascer. Quando meu filho nasceu, eu perguntei pra parteira: o que é que o meu filho vai ser? Ah, meu Deus, o meu filho vai ser capoeira. Primeiro, significa que eu sou grata a Deus pelo dom que Ele me concedeu em ser parteira. É um sentimento maravilhoso, de muita emoção, ao ver ali aquele bebê nascer, chorando, transmitindo através do seu choro alegria em dizer: eu cheguei, vim para conhecer o mundo, que a partir de hoje já vou vivenciar. E para mim, cada parto é uma história, é um aprendizado na minha vida. Fico muito feliz quando ajudo trazer esse bem maravilhoso ao mundo, chamado bebê. Já fiz mais de 200 partos, desde os meus 25 anos, e hoje já estou com 59, e sempre sou chamada para ajudar a trazer essas crianças maravilhosas ao mundo. A gente cresce ouvindo histórias da gente mesmo, da nossa gente. Pelo menos foi assim com essa gente aqui. A primeira história que sei de mim, talvez não a primeira, mas a mais antiga, mais repetida talvez, diz de mim, diz da gente de onde eu vim, diz de nascer, diz de ancestralidade, de cuidado, de viver. Fui a única dos 3 filhos a nascer de cesárea, com procedimentos combinados, hoje proibidos, de nascer e laquear no mesmo fazer. Nesse nascer hospitalizado, o cuidado orientado é mais estéril. Me contam com poucos dias de vida, recém-saída do hospital, mãe se recuperando da cirurgia. A tia mais nova me cuidava, jovem, inexperiente nos cuidados, seguia a risco recomendado, todo cuidado esterilizado. Minha bisavó vai então me conhecer, senhora que tantos trouxe ao mundo. Parteira de mão cheia, diziam. Já não exercia o ofício aprendido com a mãe nos interiores dessa terra amazônica. Agora na cidade, a bisneta, nascida com cirurgia, o umbigo não caía. Com a idade avançada, ela toma a frente. A tia assustada fica preocupada de sair do prescrito. Procura a mãe operada, que lembra que a avó cuidou de todas elas e autoriza a vida fora do estéril. A bisavó assume o cuidado, prepara o banho que tantos já haviam experimentado. Banho de ervas, banho cheiroso, banho de cuidado. Em águas de sabedoria e amor ancestral e amazônica, tomei meu primeiro grande banho, o último de tantos que minha bisavó preparou. Parteira no Jussarateua, parteira na pedreira. Na periferia e nas margens, ela trouxe vida, ela ajudava a nascer. Depois desse primeiro banho, tantas vezes contado, que hoje chega quase a ser uma lembrança. Me contam como um bebê que parou de chorar, que a cólica passou, que por horas dormiu e o umbigo caiu. Foi o último banho que minha avó preparou. A última vez que ela foi na casa de minha avó. Dias depois, a mulher que tantos trouxe a este mundo, daqui partiu e tanto deixou. Conto essa história para honrá-la. Conto para que saibam que nessas terras e águas amazônicas, Dona Cesarina esteve, com sua sabedoria das terras, águas e ervas dessa terra. Sem formação erudita, sem saber ler, era parteira de mão cheia e trouxe muitas crianças ao mundo. E recebeu outras tantas, no cuidado e potência de plantas, água, amor e cuidado. Ela fazia nascer. O poder das plantas. Eu, desde menina, minha avó já tinha em casa uma horta só de plantas medicinais, para fazer os remédios, para tomarmos quando sentíamos dores de cabeça, febre, vômito.
até mesmo quando ela via que a gente estava anêmica, ou sentisse dor de estômago, etc. Ela fazia os remédios das plantas. Ela fazia o chá, então a gente tomava aquele chá e melhorava rapidinho. E hoje, como parteira, às vezes eu uso quando a gestante está com a criança coroada e ela não ajuda nas contrações, aí eu peço para alguém da família pegar uma palma de arruda, colocar numa xícara, botar uma água para ferver, porque a gente não pode ferver a arruda, e colocar na xícara, deixar tampado um pedacinho, um pouco, né, uns minutos, aí depois a gente dá para a mãe tomar aquele chá. A partir daquele momento que ela toma aquele chá, com uns 5 minutos mais ou menos, ela começa a sentir fortes contrações, é quando a criança nasce. Então, isso aí são coisas que a gente aprende no dia a dia, quando começa a fazer parto, a vivência da gente com as parturientes, né, com as grávidas, e a gente vai aprendendo muita coisa. Então, as plantas medicinais, elas são muito importantes na vida da gente, porque além de chá caseiro, tem banhos de asseio, tem engarrafado, essas coisas todas. E a minha avó, ela se chamava Antônia, ela gostava muito de fazer chá para a gente tomar para qualquer tipo de doença. Então é isso, a importância das plantas para mim. Por que eu digo que o parto é uma arte? Porque Deus nos deu o dom de partejar. E quando estamos diante daquela mulher, aguardando o nascimento do seu filho, ficamos rezando em silêncio, pedindo para Deus e para Nossa Senhora do Bom Parto. Porque tudo tem sua hora. Então a criança também, ela tem a sua hora para nascer. A gente não deve adiantar. Então Deus, quando está na hora certa, Deus nos ajuda e Ele nasce bem, saudável. E no exato momento do nascimento é que sentimos a arte de ser parteira. Ali naquele momento, apreciando as manobras feitas pela própria criança, quando vai saindo do ventre da sua mãe. Isso chama-se uma obra de Deus, maravilhosa nesse momento. Sinto uma emoção tão grande, ao mesmo tempo agradeço a Deus por tudo, porque estava lá do meu lado, segurando nas minhas mãos para que tudo desse certo. Por isso, eu digo que o parto é uma arte abençoada por Deus. Olá, Rádio Estamira. Primeiro eu quero dizer da minha profunda alegria de estar com vocês. Meu nome é Fabiana Russarola, sou artista, ativista e sou a maior fã dessa rádio, que é como um ponto preciso de arte, né? Com uma sensibilidade, é uma rádio que é sensível, que é política, que é revolucionária e que de verdade me encanta. Me encanta também que seja em Belém, né? Que essa cidade que eu gosto tanto, que tem essa subjetividade aguada, né? Belém é grande, pensamento grande. Mas então vamos lá, vocês convidaram para falar sobre como nasce uma obra, né? Como nasce uma obra? Então, o que eu penso, que me vem quando nasce de nascer uma obra nasce da urgência, né? A gente sente uma coisa e tu tem essa urgência a responder a isso, tanto quanto for para o coletivo ou quanto foram questões mais individuais, que se a criação é real, acaba sendo coletiva, né? Então, essa urgência, assim, ela vai fazendo o corpo da gente se mexer, né? Então, vai ativando o vivo na gente. E a gente vai
é como incomodar, mas é um incomodar bom, né? A gente vai sentindo assim que o corpo vai reverberando, né? Vai tocando em questões nossas, não? E uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai despertando a outra, e a gente cria. E a gente dá lugar ao novo, né? Quando a gente dá lugar ao novo, a gente contamina com essa energia, contamina do bom a outras pessoas, né? E é mais fácil de fazer uma criação mais coletiva. Então, eu podia dizer que a arte nasce de uma urgência. É claro que esse processo não é linear, criar dói e tem vários processos, porque se a gente pensa depois que criou pelo menos uma parte, né, aonde começou a criar, quanto mais a gente pensa, a gente vê que é mais atrás, né, que tem coisas na vida da gente que vão nos levando a essa criação. E como é que a gente sabe que a gente cria? Todo mundo sabe quando cria. A criação. Quando a gente cria, a gente reconhece esse cosquilheu, essas cosquinhas pelo corpo. A gente pode criar fazendo uma comida, a gente pode criar compondo uma música, uma canção, a gente pode criar falando, escrevendo, olhando, dançando. Mas a gente sabe quando a gente cria, a gente sabe. A Rádio Istamira, ela é um exemplo perfeito de criação, que é uma obra, né? É uma obra, ela é revolucionária. Então, a Rádio Istamira é um ponto de criação, é uma obra em si, uma obra preciosa. Um abraço, um beijo e todo o meu respeito. O banho de cheiro para o dia de ano é alecrim, alfazema, paticholim, hortelã, mava rosa, pluma, tudo isso a gente coloca no banho e depois lava bem a erva bem lavada, depois coloca numa bacia, amacera bem, maceradinho, depois que estiver bem perfumado, você pega um pano, um coador, você coa bem, depois toma seu banho num lugar aberto, vamos no quintal, numa área livre, e vai falando o que você quer para sua vida, o que você quer para sua felicidade, para o seu bem. E assim vai. Miró sentia a mão direita demasiado sábia, e que de saber tanto já não podia inventar nada. Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda. Pois que ela não pôde, ele pôs-se a desenhar com esta, até que, se operando no braço direito, ele a enxerta. A esquerda, se é canhoto, é mão sem habilidade, reaprende a cada linha, cada instante, a recomeçar-se. João Cabral de Melo Neto. Pois é. Então, não precisa ter um estado de espírito, né? Ou uma alegria, ou uma tristeza. Né? O processo da criação, ele nasce de qualquer coisa a qualquer hora do dia, em qualquer situação. É uma força diferente. Algumas vezes é uma visita. As ideias visitam e a gente nem sabe muito bem por que visitou daquele jeito, sabe? Eu estou agora muito reflexiva em relação a isso, inclusive, porque
conscientemente, eu não tinha pensado sobre essa questão da era de Aquário. Eu não tinha pensado sobre nada de nova era. Eu não tinha lido, na verdade eu não me ligo nisso. Aí, quando foi no ano passado, no início do ano passado, veja só, no início de 2019, eu e a Silvinha Tavares, a gente estava junto com os amigos, que a gente faz isso todo ano, indo para o Rio de Janeiro. E nós começamos a pensar nesse encontro dos amigos, nessa questão dessa solidariedade. A gente estava conversando sobre isso. Então, nasceu uma música que nós chamamos de Nova Era. E com o transcorrer do tempo, entramos nessa questão pandêmica, e essa música ela começou a fazer um sentido. O próprio nome dela agora vem casado com essa questão da era de Aquário, né? Então, assim, eu fico me pensando, que visita foi essa, né? Como que a gente conseguiu falar sobre isso muito antes disso, né? Eu digo, Silvinha, o que foi isso que aconteceu conosco? Que nós começamos a escrever uma canção que tem tudo a ver. É claro que também é uma canção que vai estar atual por muito tempo. E talvez até para sempre, né? Mas assim, achei muito curioso os momentos, o momento da criação e o momento em que ela passa a fazer um sentido coletivo. E não é um coletivo pequeno, é um coletivo de mundo, né? De era. É curioso isso, é extremamente curioso. Defumação, pano novo. No fogareiro se coloca umas brasas. Depois que aquela brasa estiver bem acesa, você coloca o café, açúcar, alfazema, alecrim, canela e beril branco. Aí você traz de trás para frente, vai defumando a casa, o quarto, a sala, o seu pátio, tudo a sua casa. Quando você chegar na frente da casa, você pega um punhado de sal grosso e joga na frente da casa e faz o pedido que você quer para o seu ano, para sua família, e assim vai. As mudanças mais bonitas não vêm com a calma e sossego, são uma ventania incontrolável, jogando tudo para cima, nada cai no mesmo lugar. Nem as coisas, nem o coração, nem você. O tempo fechado nos abre. De Rayane Leão, no livro Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, para a Rádio Estamira. Que 2021 nos derramemos sem culpa. Estamira, mulher rádio amazônida que inventa presenças, tomando de empréstimo vidas e amores, mas também mortes e desabores, para compor sua própria presença e ser entre nós. Estamira é entre. Estamira Mulher, rádio amazônida, presença de encontros.